De que o diácono Davidson faça a leitura do versículo 12 até o versículo 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Todos encontraram, irmãos? Pode acompanhar aqui pela tela também, mas peço que você, após a leitura, deixe sua Bíblia aberta, por favor. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que ao passar Pedro, pelo menos a sombra dele, se projetasse sobre alguns. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, que levavam os seus doentes e os atormentados por espíritos imundos. Todos eram curados. Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os em uma prisão pública. No entanto, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os seus companheiros convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram que os apóstolos fossem trazidos da prisão. Amém. Santo Deus, te agradecemos pela leitura da tua palavra e pedimos que o teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, o nosso entendimento, para que entendamos essa palavra e possamos aplicar os ensinamentos em nossas vidas, para que vivamos para a honra e glória do teu santo nome. Assim te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Nós estamos acompanhando, meus irmãos, o crescimento da igreja primitiva. Nós vimos como a promessa que Jesus fez aos seus discípulos, aos apóstolos, do derramamento do Espírito Santo lá no dia de Pentecostes, e como Jesus prometeu a eles que eles seriam suas testemunhas na Judéia, em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra, e é por isso que estamos aqui hoje. E que esse testemunho da mensagem do Evangelho seria e será acompanhada de sinais. Sinais esses que o texto cita como sinais miraculosos, maravilhosos, sinais esses que acompanhavam a pregação do Evangelho. E nós percebemos que, certa feita, Pedro e João estavam subindo ao templo e de repente eles encontraram um paralítico na porta do templo, na porta chamada Formosa. E quando aquele paralítico pediu esmolas a Pedro e a João, e Pedro olhou para ele e disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Aquele milagre foi tão fantástico, aquele milagre foi tão marcante na história de Israel, principalmente ali em Jerusalém, que muitas pessoas começaram a seguir a Pedro e a João, e diz o texto que 5.000 pessoas, ao verem aquele milagre e depois de ouvirem a pregação de Pedro, entregaram suas vidas a Jesus. Mas acontece, meus irmãos, que no meio desse crescimento, Lucas, que escreveu esse livro de Atos, ele coloca as histórias de Barnabé,
que tinha por primeiro nome José, depois foi chamado de Barnabé, o encorajador, como sendo um homem muito generoso. E depois Lucas conta a história de Ananias e Safira, que de preciosa nem o nome. E por causa da mentira ao Espírito Santo, por causa do engano, por causa de avareza, por causa de coisas erradas, Deus achou por bem matar aquele casal, para que a impureza fosse totalmente extinta do meio da igreja. E ficou aqui uma lição, meus irmãos, que não adianta querer mentir ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo também é Deus. E sendo Deus, Ele sonda nossos corações, Ele sabe do que nós vamos dizer, Ele sabe o que está passando em nossa mente neste exato momento. E mesmo que você, meu irmão, queira mentir para mim, que sou o seu pastor, mesmo que você queira mentir para a sua esposa, mesmo que você minta para os seus filhos, você, irmã, mesmo que você minta ao seu marido, aos seus filhos, ao seu pastor, ao Espírito Santo ninguém engana, não adianta. E o resultado foi a morte daquele casal. Isso serviu de lição para que todos saibam que o Deus a quem nós cultuamos, o Deus a quem nós adoramos, o Deus a quem nós servimos é um Deus santo. E Ele odeia a mentira, assim como Ele odeia todo e qualquer tipo de pecado. Amém, gente? Mas acontece, meus irmãos, que parece que ficou estranho essa colocação aqui. E logo em seguida, Lucas agora retoma aquela caminhada da igreja primitiva, aquele crescimento exponencial da igreja. E a partir agora do versículo 12, o texto do versículo 12 até o versículo 16, Lucas vai dizer que 2 grupos se formaram ali em Jerusalém. Versículo 12 vai dizer que aquele primeiro grupo era dos que ouviram o ensinamento dos apóstolos e abraçaram a mensagem do Evangelho. Mas o outro grupo, do versículo 13, vai dizer que mesmo achando muito interessante, mesmo vendo o milagre acontecer, mesmo vendo que muitas pessoas estavam entregando suas vidas a Cristo, outro grupo de pessoas acha isso muito bonito, acha muito interessante a vida na igreja, acha muito bacana como nós nos confraternizamos, como nós nos reunimos, como as amizades são sinceras, como não existe interesse de puxar o tapete do outro, ninguém quer prejudicar ninguém na igreja, porque o amor entre irmãos é uma prova de que todos nós somos discípulos de Jesus. Mas acontece que na hora do vamos ver, vamos nos seguir, vamos nos acompanhar, vamos adorar a Deus, aí algumas pessoas vão dizer: eu acho isso muito bonito, mas deixa eu quieto no meu canto. Eu não quero me envolver com isso. Só acho isso bacana de longe. Mas deixa quieto, deixa quieto. Agora não é o discurso? Não chegou o tempo ainda. No tempo certo de Deus, aí eu vou andar junto com vocês. Esses 2 grupos, meus irmãos, existem até hoje. Existem aqueles que, assim que ouvem a mensagem da cruz, se rendem imediatamente a Jesus. Mas tem um outro grupo que, quando escuta a mensagem da cruz, diz: rapaz, é muito legal essa história, vocês são tão bonitinhos, muito cuti-cuti, mas eu não quero me envolver com isso não, deixa eu quieto na minha. Deixa eu ser só um simpatizante, deixa eu só escutar de casa, tá bom demais para mim. Muitas daquelas pessoas que ouviram a mensagem, meus irmãos, e abraçaram os ensinamentos dos apóstolos,
Eles começaram a seguir, e muitos sinais e milagres estavam acontecendo. As pessoas estavam trazendo os seus doentes, pessoas acamadas, pessoas levadas nas cadeiras, pessoas levadas nos braços, porque diz aí o texto que muitas queriam que pelo menos a sombra dos apóstolos, a sombra de Pedro, tocasse naquelas pessoas, para que elas fossem curadas. É isso que diz aí o versículo 15. O versículo 16, inclusive, chega a dizer que de outras regiões as pessoas traziam pessoas doentes nas macas, até mesmo pessoas endemoniadas eram trazidas, e todas elas eram curadas. Nós podemos, meus irmãos, entender essa mensagem, essa primeira parte do texto, de duas formas. Algumas pessoas acreditam que os dons do Espírito acompanhavam somente os apóstolos de Jesus. São as pessoas que se auto-intitulam cessacionistas. Elas acreditam que os dons espirituais cessaram com a morte do último dos apóstolos. Outra linha de pensamento, e nós nos encaixamos nessa segunda linha. Nós acreditamos que os dons do Espírito Santo continuam agindo no meio da igreja ainda hoje. Porque assim como os apóstolos, nós também somos discípulos de Jesus. E os dons do Espírito são dados a todos os discípulos de Jesus. Então, mesmo que nós creiamos na doutrina reformada, mesmo que nós cremos que Deus nos escolheu, que Deus nos predestinou, que foi Deus que nos chamou quando nós nem vivos éramos ainda, que antes da fundação do mundo o nosso nome já tinha sido escrito no livro da vida, mas nós não descartamos que o mesmo Espírito Santo que capacitou os apóstolos é o mesmo Espírito Santo que anda no meio da igreja e que habita em você e em mim. É o mesmo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus e ele é imutável. Ele não muda. Portanto, meus irmãos, nós cremos piamente, nós cremos com todas as nossas forças que os dons espirituais continuam agindo no meio da igreja ainda hoje. Eu creio com todas as minhas forças que Deus nos capacita a cada um, uns com dons de sabedoria, outros com dons de discernimento, outros com dons de generosidade, outros com dons de serviço, outros com dons de línguas, e esses dons são utilizados para o aperfeiçoamento da igreja de Jesus Cristo, meus irmãos. Tem pessoas que duvidam, Lília. Tem pessoas que duvidam que o Espírito Santo não pode agir através da vida de um servo dele ou de uma serva dele. Quantas vezes nós já vimos e ouvimos de pessoas que nós oramos e essas pessoas foram curadas? Como duvidar, por exemplo, Daniel, de quando você estava orando pedindo pela cura da sua esposa? E de repente, eis que ela abre os olhos e aquele tubo que estava em sua garganta já não era mais preciso, não era mais necessário. Quando Elsa ligou um dia e Davi estava desfalecido, e nós oramos, e Deus providenciou imediatamente, não foi depois não, gente, foi na hora, uma viatura da polícia, uma viatura do corpo de bombeiros, para fazer o atendimento e ir abrindo caminhos até que Davi chegasse ao hospital. Meus irmãos, se nós deixarmos de crer nos milagres, nós precisamos rasgar as nossas Bíblias, porque o maior de todos os milagres, a ressurreição de Jesus, é o motivo de eu e você estarmos aqui nessa noite, porque Ele prometeu que se Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Então nós não desmerecemos os milagres, e nós cremos que eles continuam atuando e agindo ainda nos dias de hoje.
essa foi a promessa de Jesus, lá no capítulo 2, no capítulo 1 e no capítulo 2. E vocês serão minhas testemunhas, e os sinais do Espírito Santo, a capacitação, o poder do Espírito Santo acompanhará vocês, e vocês serão minhas testemunhas. É isso que nós fazemos aqui, todos os cultos, meus irmãos. Agora, diante do crescimento da igreja, diante de pessoas que estavam sendo convertidas, pessoas que estavam sendo curadas, pessoas que estavam possuídas de espíritos imundos, estavam sendo libertas. Vocês acham, meus irmãos, minhas irmãs, que o diabo, Satanás, o capiroto, o chifrudo, como você quiser chamar, você acha mesmo que ele ia ficar satisfeito? Certamente que não, meus irmãos. É por isso que a partir do versículo 17 em diante, o texto vai nos dizer que os líderes religiosos, especialmente os saduceus, o capitão da guarda, eles foram lá e foram em busca desses apóstolos, e depois de tantas ameaças, o texto vai dizer que os saduceus, com muita inveja, pense no pecado, inveja. Os saduceus, com muita inveja, mandaram prender todos os apóstolos numa prisão pública. Agora imagine você, meu irmão, minha irmã, como é que um líder religioso, vendo tantos milagres acontecendo no meio do povo de Deus, vendo gente sendo liberta, vendo paralíticos andarem, vendo surdos ouvirem, vendo cegos enxergarem, vendo pessoas sendo libertas de demônios, como é que isso pode desagradar alguém, meus irmãos? A inveja dos saduceus tinha uma razão de ser. Esses saduceus, eles eram um partido político, eles eram líderes do Sinédrio, eles também tinham muita influência junto ao Império Romano. E isso tirava a visibilidade desses líderes religiosos e recaía sobre os apóstolos e principalmente, meus irmãos, sobre o nome de Jesus Cristo. A ponto desses líderes religiosos que não acreditavam em milagres, que não acreditavam em anjos, tampouco acreditavam na ressurreição do corpo, ou ressurreição da alma e do corpo, esses líderes religiosos mandaram prender os apóstolos, meus irmãos. Eu fico imaginando aqui, imagina que de repente um diácono da igreja, ou um líder de louvor, ou quem quer que seja da igreja, de repente está orando por alguém e o milagre acontece, Helena. E alguém com inveja se incomoda com isso. Ao invés de se alegrar com a cura da pessoa, ao invés de se alegrar com aquela bênção que está sendo derramada dos céus, a pessoa se incomoda. E mais do que isso, manda prender, começa a perseguir aquelas pessoas que estão fazendo tudo para a glória de Deus. A inveja é triste, meus irmãos. Inveja é um pecado maligno demais. Mas para confrontar os saduceus, mais uma vez, Deus, que é soberano sobre a história, que é soberano sobre todas as coisas, mandou um anjo à noite. E aquele anjo foi lá e mesmo aquela prisão estando muito bem guardada, Thomas, o anjo foi lá e abriu a portinha lá. E todos os apóstolos saíram tranquilamente daquele lugar. E o anjo ainda disse para aqueles homens: veja, agora eu quero que vocês voltem ao templo e vocês retornem a pregar toda a mensagem da vida. O que aquele anjo estava dizendo para os discípulos de Jesus, para os apóstolos, é que eles precisavam retomar a missão que Jesus deu para eles. E qual era a missão deles?
pregar o evangelho, fazer discípulos, evangelizar pessoas. Eles se reuniam, meus irmãos, lá naquele pórtico de Salomão, como diz aí o texto no versículo 12, 13. Aquele lugar cabia mais ou menos 10.000 pessoas, Cícera. Era gente com força ali no templo, nesse espaço chamado Pórtico de Salomão. E os apóstolos estavam lá todos os dias, ensinando, pregando, testemunhando, realizando milagres naquele lugar. E o anjo disse: eu quero que vocês retomem a missão de vocês e preguem toda a verdade da vida. Aqui, meus irmãos, nós precisamos tirar um ensinamento precioso. Sabe por que essa igreja ama a pregação da palavra? Porque é a palavra de Deus que tem a verdade que liberta vidas. O apóstolo Paulo, inclusive, na sua carta aos Romanos, ele chega a dizer que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É por isso que a palavra de Deus é levada tão a sério nessa igreja. Ela é que conduz a nossa vida. É a palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E é por isso que eu faço questão de trazer aqui para a igreja a pregação expositiva. Sabe por quê, meus irmãos, minhas irmãs? Porque eu não prego aquilo que eu quero. Eu prego o que Deus manda. Eu não prego o que passa na minha cabeça e no meu coração. Sabe por quê? Porque meu coração é enganoso. O meu coração, assim como o de todos os irmãos, é enganoso. Então você imagine que um dia eu possa assistir uma reportagem na TV e ver que um marido bateu na esposa. Ou de repente eu posso escutar no rádio ou ver na internet que está acontecendo uma guerra, uma perseguição a cristãos. E isso pode influenciar a minha mensagem. Mas quando eu me detenho a pregar somente o que a palavra de Deus está dizendo, então eu não posso fugir daquilo que o texto diz. Então o que foi que nós pregamos domingo? A palavra de Deus. O que é que nós vamos pregar domingo que vem? A palavra de Deus. Não é o que eu quero, é o que a sequência do texto vai dizendo. E isso, meus irmãos, me livra inclusive de trazer mensagens direcionadas a pessoas. Eu nunca fiz isso na igreja e Deus me livre disso. Mas a pregação expositiva preserva o meu coração e preserva também a vida da igreja. Então eu não prego o que eu quero. Eu prego o que Deus manda através da palavra dele. E assim, os ensinamentos continuam sendo trazidos domingo após domingo. Amém, meus irmãos? Mas aí o anjo disse: retomem a missão que Jesus deu a vocês. E qual foi a missão? Pregar o evangelho. Anunciar as boas novas do reino de Deus. E o que é que diz aí, Daniel? Por favor, versículo 21. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram os sumos sacerdotes e os que, seus companheiros, convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Versículo 21 vai dizer: assim como o anjo disse, e veja, os saduceus não acreditavam em anjos, e foi o próprio anjo que abriu aquela porta ali. E é interessante, meus irmãos, que a missão que os apóstolos receberam é a mesma missão que eu e vocês também receberam. Sabe qual é? É evangelizar pessoas e fazer discípulos. Talvez a grande lição que nós podemos extrair desse versículo é: qual é mesmo a missão que Deus te deu? É para você pensar, meu irmão, minha irmã, nessa noite, qual é o propósito de você estar aqui nessa igreja, sentado nessa cadeira, escutando a palavra de Deus?
Qual foi a razão de Deus ter formado você do pó da terra? Qual foi o motivo de Deus ter soprado na sua narina o fôlego de vida? Qual foi a razão de Deus ter colocado o Espírito Santo dele em você? É só para você ser servido? Não. É somente para você ficar de braços cruzados, só dizendo: venha a nós, e vosso reino nada? Também não. A missão que Deus deu para cada um de nós foi para formarmos outros discípulos. Agora, você já se perguntou qual é o propósito da sua vida? Ah, pastor, eu sou empresário. Amém. Eu sou servidor público, glória a Deus. Ah, eu sou CLT, pastor. Carteira assinada, 6 por 1. Glória a Jesus. Talvez você trabalhe com energia solar, ou com sorvete, ou com impressão, ou em mídias sociais, ou em manutenção de escolas, ou mesmo sendo dona de casa. Mas tudo que nós fizermos precisa ser para a glória de Deus. E dentro do propósito que Deus te deu, seja o melhor profissional da sua área. E por onde quer que você passe, anuncie as boas novas do reino de Deus para todas as pessoas quantas Deus colocar no seu caminho. Cada oportunidade vale ouro, meus irmãos, porque tem pessoas que estão caminhando para o inferno, estão somente esperando que você, que conhece o caminho da salvação, que se chama Jesus Cristo, anuncie para essas pessoas. Mas se você não fala, essas pessoas continuam perdidas, essas pessoas continuam desgarradas e não têm um futuro, não têm uma esperança, não encontram a paz. Porque a Bíblia diz que a paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Se Deus te deu a missão de ser um empreendedor, seja para a glória de Deus. Aqui na igreja nós temos. Aqui nós temos pessoas que exercem cargos de liderança e façam para a glória de Deus. Tem pessoas que lidam com outras pessoas. Pessoas aqui que vão cuidar de enfermos e que já estão fazendo, na verdade, né? E façam isso para a glória de Deus. Estudantes, sejam as melhores alunas das suas salas para a glória de Deus. Sejamos alunos, porque eu também sou aluno. A gente não para de estudar nunca. Sejamos alunos para a glória de Deus. Mas acontece que tem muitos crentes, meus irmãos, que são aqueles crentes 007, agentes secretos. Só sabe que é crente Jesus, porque a pessoa não dá a paz do Senhor, a pessoa não diz um Deus te abençoe, a pessoa não deseja bênçãos para a vida de ninguém, entra mudo e sai calado dos lugares, atende clientes e não dá uma palavra de consolo e de conforto, vai para o trabalho, pega o ônibus, desce do ônibus, a pessoa entra e sai dos ambientes e ninguém sabe que você é um servo de Jesus Cristo. Que tipo de crente é esse, meus irmãos? De verdade. Que tipo de crente é esse que não cumpre a missão que Deus capacitou você, que Deus habilitou você? Que tipo de crente é esse que quer ser aquele crente Mr. M, que some do nada, que desaparece na fumaça? Os discípulos, eles não fizeram conta da sua vida. Porque, segundo os catecismos mais conhecidos, como o catecismo de Heidelberg, o catecismo de Westminster, faz uma pergunta interessante, meus irmãos, minhas irmãs. A grande pergunta é: para que nós fomos formados?
E a resposta é muito clara. Nós fomos criados para a glória de Deus e para nos alegrarmos nele. Mas nós só queremos nos alegrar, mas nós não queremos a primeira parte da formação. Nós fomos feitos para a glória de Deus. Quer comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, façamos para a glória de quem? De Deus, meus irmãos. Vamos despertar, vamos sair da zona de conforto. Você não precisa e não pode fazer somente aquilo que você gosta. Você tem que fazer aquilo que glorifica o nome do Senhor. Você tem que fazer aquilo que alegra o coração de Deus. E foi isso que os apóstolos fizeram. Mas é interessante, meus irmãos, que isso acendeu ainda mais a fúria dos líderes religiosos. O texto vai dizer que agora os saduceus, eles chamaram os seus inimigos, um partido político inimigo, os fariseus. E quando eles chamaram o capitão da guarda e disseram: traz os prisioneiros para cá. Vamos mais uma vez ameaçá-los para que não falem de Jesus. O que foi que disse mesmo aí o versículo 25, Daniel? Nesse momento chegou alguém e disse: os homens que o Senhor puseram da prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Aqueles líderes religiosos, o queixo deles caiu no chão, porque eles haviam prendido os apóstolos. Eles haviam encarcerado aqueles discípulos de Jesus, mas eles não sabiam que o anjo tinha ido lá e libertado aqueles homens. O cadeado fechado, a cela acorrentada, os soldados fazendo guarda, mas ninguém viu os apóstolos de Jesus saindo daquela prisão. E quando os líderes souberam disso, que a cadeia estava vazia, eles ficaram sem entender, até que Jesus, ele fez uma pegadinha com os líderes religiosos. Aquela cadeia, meus irmãos, estava vazia, porque um milagre havia acontecido. O mesmo milagre que os saduceus não acreditavam havia acontecido. O anjo que os saduceus não acreditavam foi quem libertou aqueles apóstolos de Jesus. E isso gerou uma revolução ali, isso gerou uma ira, isso gerou uma raiva, uma intolerância ainda maior. Então aqueles líderes mandaram chamar o capitão da guarda e disse: olha, vão buscar, versículo 27, vão buscar os discípulos, os apóstolos, e tragam eles para cá. Tragam eles para cá. Os soldados foram lá, meus irmãos, e com muito jeitinho trouxeram os apóstolos de Jesus, porque eles estavam lá no templo pregando como era a missão deles. E por obediência, porque, meus irmãos, vamos entender uma coisa: crente, ele é obediente às leis. Nós, crentes, nós respeitamos as autoridades, ainda que a gente não concorde com as decisões que eles tomam. Mas nós respeitamos as nossas autoridades, ainda que não nos representem, mas nós respeitamos. Aqueles discípulos voltaram, junto aos líderes religiosos. E é interessante, meus irmãos, que mais uma vez eles foram ameaçados. Só que eu acho muito interessante o que o versículo 29 vai dizer, acredito eu. Os apóstolos, depois de terem sido ameaçados pelos líderes religiosos, eles disseram: antes importa obedecer a Deus do que aos? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Lucro desonesto, quando chegar e bater na sua porta, eu espero que você tenha na ponta da sua língua: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando tiver uma raiva no trânsito e você quiser soltar um palavrão ou ofender alguém, que você se lembre: antes importa agradar a Deus, obedecer a Deus do que aos homens. Quando tiver uma discussão familiar, um problema conjugal, antes
Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Filhos, quando vocês estiverem entristecidos, quando os pais impuserem disciplina sobre vocês, antes que a rebeldia, a raiva, a revolta venha, lembrem-se, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Irmãs, antes que a língua coce para falar de alguém, lembrem-se, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando supostamente lá na igreja, lá de outro país distante, aqui não, mas quando a ira, a desunião, quando o desentendimento entre irmãos surgir, em nome de Jesus, lembrem-se, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando o coração enganoso tentar trazer para você orgulho, soberba, ira, inveja, amargura, ansiedade, tristeza, lembre-se, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Em primeiro lugar, precisa vir o reino de Deus e a justiça dele. As nossas coisas vêm na sequência, meus irmãos. Isso precisa ser entendido em nossas vidas. Porque tem muitas pessoas, e eu queria que você guardasse isso no seu coração. Tem muitas pessoas aí fora que dizem que não querem se tornar crentes. Sabe por quê? Porque nós estamos dando um mau testemunho. Tem pessoas que dizem, eu não vou seguir o seu Deus, porque se você diz que o seu Deus transformou a sua vida, mas você vive uma vida toda desmantelada, eu não quero seguir esse seu Deus. Se você é crente, mas briga com a esposa, se você é crente, maltrata a esposa, maltrata filho, se você, esposa, não respeita seu marido, se você, irmão, vive em contenda com o seu próximo e diz que Jesus transformou a sua vida, quando você chegar aí fora, as pessoas vão olhar para você e vão dizer, esse Deus eu não quero. Porque se crente é desse jeito, é melhor eu ficar no lugar que eu estou, porque já sei que eu não sou mesmo e ninguém vai me cobrar mais nada. Cuidado com o testemunho que você está dando. Muitas pessoas, como disse um pregador do passado, muitas pessoas vão ler somente uma Bíblia na vida. Sabe qual é? A sua própria vida. E se o seu exemplo for positivo, e se o seu exemplo for de um servo ou de uma serva que foi transformado verdadeiramente, isso vai impactar vidas positivamente. Mas se o seu testemunho é de alguém que mesmo se dizendo convertido, mas a sua vida continua uma bagunça, as pessoas vão dizer, esse Deus eu não quero não. E para a igreja, para continuar fazendo coisa errada, para continuar na safadeza, para continuar na mentira, para continuar no engano, para continuar na avareza, para continuar no rancor, na inveja, no orgulho, na soberba. Isso eu não quero não. É melhor ficar do jeito que está mesmo. Eu vou me caminhando, meus irmãos, minhas irmãs, para o final dessa mensagem. Porque os apóstolos disseram para os líderes religiosos, nós não podemos deixar de falar daquilo do que vimos e ouvimos. E essa precisa ser a minha e a sua história de vida. Nós precisamos continuar anunciando aos quatro cantos desse mundo tudo aquilo que nós vimos e ouvimos, de como o Espírito Santo transformou a nossa história, de como ele mudou a nossa vida, de como o Evangelho trouxe luz para nossos olhos, porque nós vivíamos nas trevas. E porque os discípulos de Jesus, ali os apóstolos, não retrocederam, os líderes religiosos quiseram matar os discípulos.
E é interessante, meus irmãos, porque quando Pedro disse, ei, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, aquilo ali praticamente era uma sentença de morte. E a pergunta que eu faço a você, e se fosse com você? Você daria um passo atrás? E se tivesse hoje uma sentença sobre a sua cabeça, ou você nega a Jesus, ou você vai morrer. Ou você nega os valores cristãos, ou você vai morrer. Deixa eu pegar um pouquinho mais pesado então. Ou a sua vida, ou você nega Jesus, ou você não vai ter mais a presença dos seus filhos. Eita, pastor, aí é pesado demais. Mas deixa eu lembrar uma coisinha a você. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Mesmo que você perca temporariamente, provisoriamente, o convívio dos seus familiares, mesmo que você perca várias amizades, mesmo que você perca várias oportunidades de trabalho, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E porque os líderes quiseram matar os apóstolos, então naquele momento, a partir do versículo 34, se levanta um homem chamado Gamaliel ali no Sinédrio, um fariseu muito respeitado. E ele pede a palavra naquele momento, meus irmãos. E ele diz, israelitas, antes desse homem Jesus ter sido morto na cruz, outros tantos homens apareceram aqui se dizendo o próprio Messias. Mas depois que eles morreram, aqueles homens que estavam acompanhando esses supostos, esses falsos profetas, se dispersaram. E tem mais outra coisa. Se esse Jesus era de fato um charlatão, esses apóstolos, eles vão embora, eles vão desistir. Mas se de fato esse Jesus veio em nome de Deus, a briga de vocês é vã, porque vocês estarão brigando com o próprio Deus. Então os líderes religiosos entenderam a mensagem. E diz o versículo 40 que aqueles líderes religiosos, os saduceus, os fariseus, o capitão da guarda, eles deram uma surra nos apóstolos. Foram 39 açoites, como era o costume dos judeus. Era 40 menos 1, porque ninguém podia receber mais de 40 açoites. Então, todos aqueles apóstolos receberam 39 chicotadas em suas costas. Agora, não era chicotadinha simples, meus irmãos. Eram chicotes que arrancavam pedaços do corpo. Eram pedaços da carne que eram arrancados, dilacerados. E os corpos daqueles homens estavam plenamente ensanguentados. Pergunta: você retrocederia nesse momento? Você passaria pelos açoites? Eu creio que, sendo crentes como nós somos, eu sei que todos nós enfrentaríamos, ou pelo menos eu espero que sim. Mas o que é que vai dizer então, Daniel, versículos 41 e 42, por favor? Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. E o 42? Dias no templo e da casa em casa. Não deixavam de ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Aqueles homens, meus irmãos, eles festejaram. Eu nunca vi um negócio desse. Eles saíram alegres, com as costas ensanguentadas. Como diz uma palavrinha que é muito usada aqui no Nordeste, aqui em João Pessoa especialmente. Aquelas pessoas, Alberto, Flaviano, saíram com as costas todas lapiadas. O sangue escorrendo de morro abaixo.
aquelas dores que eles estavam sentindo por todo o corpo de terem levado 39 chicotadas. E eu fico pensando, Diego, que se naquele momento da história já tivesse aquele louvor, eles cantariam: a perseguição não parou a igreja, a chicotada não parou a igreja, pode bater. Eu fico imaginando, era capaz de os apóstolos dizerem: bata mais, porque quanto mais vocês baterem, mais nós vamos falar de Jesus. E assim tem acontecido com a igreja, meus irmãos. Quanto mais nos perseguem, mais nós pregamos a palavra de Deus. Quanto mais nos recriminam, mais nós falamos de Jesus. Quanto mais nos odeiam, mais nós amamos as pessoas. Quanto mais nos recriminam, mais nós oramos por ela, porque toda a perseguição serve como um grande fermento para a igreja. E quanto mais nos batem, mais nós ficamos firmes e fiéis ao nosso Deus. Quanto mais nos batem, mais o nosso coração se alegra. Eu fico imaginando aqueles discípulos dizendo: nós fomos dignos de sofrer por causa do nome de Jesus. Jesus, lá no começo do Sermão do Monte, ele disse: bem-aventurados, muito felizes serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. E a pergunta que eu faço: você está sendo perseguido por causa do Evangelho? Dá glória a Deus. É sinal de que você está vivendo conforme a vontade do Senhor. Se as pessoas têm se incomodado porque você leva uma vida santa, uma vida de adoração, uma vida de culto, uma vida de reverência a Deus, e isso tem incomodado pessoas, é porque você está no caminho certo. Alegre-se em nome de Jesus. Alegre-se em nome de Jesus. Meus irmãos, essa mensagem, ela precisa trazer ânimo ao nosso coração. Se os apóstolos se alegraram porque foram perseguidos por causa do nome de Jesus, é sinal de que nós devemos fazer a mesma coisa. Se nos odeiam porque nós amamos a Jesus, é porque está se cumprindo a palavra de Deus. Porque Jesus disse: se eles odeiam vocês, mas antes eles odiaram a mim. E não é porque eles têm raiva de vocês, é porque eles têm raiva de mim. E se eu e você somos discípulos de Jesus, alegre-se, regozije-se, anime-se, continue falando mais. Se eles tapam os ouvidos, cante louvores. Se eles rejeitam, abençoe essas pessoas. O que eu e você não podemos fazer é abandonarmos a missão que Deus nos deu. Deus nos deu um propósito, meus irmãos. Lembra, esse ano, qual é o propósito da igreja? Evangelizar e fazer discípulos. Quando nós entregamos as marmitas, tanto lá no Hospital da Criança, quanto na UPA, ou lá no hospital, no Trauminha de Mangabeira, nós estamos fazendo para a glória de Deus. Quando nós fazemos o bazar aqui, nós também estamos fazendo para a glória de Deus. Quando nós visitamos enfermos, fazemos isso para a glória de Deus. Quando nós estávamos visitando o lar dos idosos e falando de Jesus para eles, nós também estávamos fazendo isso para a glória de Deus. Perseguição, meus irmãos, é algo inerente à vida do crente. Se você não está sendo perseguido, reavalie a sua fé, reavalie a sua conduta. Se as pessoas nem sabem que você é crente, tem algum problema aí. Se não te odeiam por causa do Evangelho, estranho, viu? Porque talvez você esteja se parecendo mais com o mundo do que com Jesus. Milagres, meus irmãos, continuam acontecendo ainda hoje.
Você está aqui nessa noite é um milagre. Você ter saído da sua casa, do seu conforto, para render glórias ao Rei de todo o universo, é sinal de que você aprendeu a mensagem. Anjos são ministros, são servos de Deus para servir ao homem, à igreja. E nós cremos, meus irmãos, que ainda hoje Deus tem mandado anjos para nos ajudar, para nos socorrer, para nos consolar, para nos confortar, para guardar a nossa saída e a nossa chegada. Nós cremos na ressurreição, sim. E Jesus prometeu: destruam esse templo e no terceiro dia eu o reconstruirei. Ele não falava daquele templo que Herodes ampliou, ele falava dele próprio. E assim como ele prometeu, ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele prometeu, assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos um dia. Nós também ressuscitaremos. E quando você tiver uma oportunidade, não deixa de falar de Jesus, não. Talvez hoje Deus esteja colocando no seu coração, para quando você sair da igreja, quando você chegar em casa, para você mandar uma mensagem para aquele seu vizinho, para o seu colega de trabalho, para o seu irmão, sua irmã, seu sobrinho, seu filho que está morando longe, seu neto, sua neta, talvez os pais que não são crentes, ou os filhos mesmo. Diz para essas pessoas que o Deus a quem nós servimos, ele não é um Deus rancoroso, ele não é um Deus que guarda mágoas. Muito pelo contrário, o Deus a quem nós servimos, ele é rico em misericórdia. E ele está sempre pronto a perdoar todos aqueles que vierem até ele. Lembra para essas pessoas das palavras do profeta Isaías: buscai ao Senhor enquanto ainda se pode achar. Amém, gente? Vamos ficar de pé. Os elementos serão